Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Herói Podcast. Nessa série de vídeos no final do ano que nós estamos trazendo para vocês, falando sobre prosperidade, como começar o ano de 2024 mais próspero através dessa série de vídeos. E no programa de hoje, um convidado mais do que especial, nós vamos falar sobre a manifestação da prosperidade. Mas antes de anunciar esse convidado, eu quero falar para vocês sobre o nosso programa, Jornada do Herói. Na tela de vocês aí está aparecendo agora um QR Code e se você quiser contribuir, contribua com o Jornada do Herói. Se você quiser contribuir com o nosso programa, abra o aplicativo do seu banco, focalize a câmera nesse QR Code aqui e faça a sua colaboração de qualquer valor. Será muito bem-vindo para nós, para que nós continuemos o projeto do Jornada do Herói. Então, ao longo do nosso vídeo aparecerá esse QR Code e você pode fazer a sua contribuição, a sua colaboração com o nosso projeto, se você está gostando dessa série de vídeos que nós estamos produzindo para você. E já falando sobre o programa também, toda essa estrutura que vocês veem aí faz parte do filmagem.arte.br, do nosso amigo Ronaldo e da nossa amiga Vivi. Já é falando do Jornada do Herói de novo, Ronaldo. O filmagem.arte.br faz filmagens de casamento, filmagens aéreas, vídeos institucionais, vídeos de festas de aniversário, enfim, o filmagem.art dá aquele toque artístico para captação das imagens dos seus momentos, deixa os seus momentos ainda mais especiais. Então, o link da filmagem.arte.br também vai aparecer aí na descrição desse vídeo. E falando sobre filmagem.arte.br do nosso amigo Ronaldo e da nossa amiga Vivi, nós falamos também da Vivi Retrato. A Vivi faz fotografias institucionais, fotografias corporativas para você melhorar o seu portfólio de clientes, a sua apresentação nas mídias sociais, melhorar o seu branding. Nós já falamos aqui sobre branding e a Vivi te ajuda na melhora desse branding através das suas fotografias. Vivi Retrato também está aparecendo aí no link das descrições. Então, dito isso, falado sobre os nossos patrocinadores, nós vamos ao nosso grande convidado, meu amigo Lucas Naves. Lucas, muito obrigado pela presença aqui no Jornada. Prazer, Júnior. Obrigado pelo convite, estar falando aí com a sua audiência e tenho certeza que vai ser um papo bem proveitoso aqui para que todos possam aprender mais. Muito bom. O Lucas, que é professor, é palestrante, é escritor, né? É músico também nas horas vagas, pai de família. Ele já participou aqui do primeiro projeto Jornada do Herói, né? Que nós conversamos, falamos sobre hipnose. Ele, que é um grande mestre da programação neurolinguística da PNL, nós trouxemos ele hoje aqui para a gente falar sobre a mentalidade próspera, né? Lucas? Você que tem livros escritos sobre prosperidade, é um grande difusor da PNL, da programação neurolinguística pelo mundo afora, né? Exato, minha paixão, né? A mente humana, desde pequeno eu gosto desse assunto e quando eu tive uma transformação pessoal com essas ferramentas, eu comecei a estudar mais profissionalmente, tecnicamente e já há quase uma década aí formando pessoas pelo Brasil e pelo mundo nas áreas da neurolinguística, da hipnose, tudo isso atrelado aí às neurociências, que eu tenho estudado bastante também nos últimos anos, e é sempre bom, né, fazer o que a gente gosta e o que ajuda as pessoas a crescerem, se desenvolverem, é o que dá muito prazer, realmente. Uhum. E você disse que teve uma virada de chave, né, um momento que foi crucial na sua vida. Que momento foi esse, Lucas? Quando que você percebeu que nós podemos mudar alguma coisa, que nós podemos assumir de certa forma o destino, né, dos nossos resultados? Quando que isso aconteceu na sua vida? Quando que você se encontrou, né, com esse poder interno que todo ser humano tem? Sim. Bom, eu tive um problema de depressão e de gagueira quando eu tinha cerca de 15 anos de idade e isso foi algo que me afetou bastante na época porque me atrapalhava nas amizades com as pessoas, apresentar algo na escola. E aí quando eu utilizei ferramentas da auto-hipnose em mim mesmo, que a princípio eu tinha aprendido com o Dr. Joseph Murphy, no livro Poder do Subconsciente, eu passei então, a partir disso,
a ter uma paixão pela hipnose, pela PNL, porque eu me tratei da gagueira e comecei a falar normalmente. Então, eu fiquei muito feliz com isso e falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, é mexer com essa questão da mente humana. E você daí fez cursos aqui no Brasil? Como que foi a sua procura, assim, por trabalhar com isso? Transformar isso na sua profissão, ou no seu objetivo, ou na sua mensagem de vida? Olha, essa história da hipnose, da PNL, eu falo que ela se confunde com a história da minha própria vida, né? Então, hoje, para mim, não tem mais uma diferenciação entre aquilo que eu faço, entre aquilo que eu vendo, entre aquilo que eu sou, porque está tudo conectado em uma coisa só. Então, eu digo assim, que eu encontrei meu propósito de vida, né? Uhum. Recentemente, aprendi um termo novo que é chamado de Ikigai. Não sei se você já ouviu falar, que é uma filosofia japonesa, né? E tem a ver com propósito de vida. Então, o que é o Ikigai, né? O Ikigai é você fazer o que você gosta, é fazer o que você é bom, fazer o que a sociedade precisa, e fazer o que te pagam bem por isso. Então, não adianta você só fazer uma coisa porque você gosta, se você é só mais um fazendo aquilo, se o mundo não precisa daquilo, se todo mundo faz, ou às vezes você gosta, mas você não tem competência técnica para aquilo, a gente vai chamar de dom, né, de habilidade, ou às vezes você tem habilidade, você é pago por isso, mas você não ama. Então, eu encontrei meu Ikigai com aquilo que eu faço. Eu adoro ensinar sobre a mente humana, sou um professor da mente humana, e então, quando a gente está no nosso propósito, o próprio trabalho se confunde com a gente mesmo, então não tem mais diferenciação, né? Então, eu me sinto muito bem ao fazer isso que eu faço, até às vezes esqueço que eu estou trabalhando, porque é um prazer para mim. Legal. Nós tivemos aqui um episódio que falou sobre branding, né? Essa construção da marca pessoal, né? Essa conexão com as pessoas através da verdade da marca, e é interessante que isso é o próprio branding, o que você disse, né? Não de uma forma pensada tecnicamente, mas é o que você é. Então, você manifesta aquilo que você é, né? Você manifesta aquilo que você gosta, e isso, esse sentimento faz com que todo o entorno flua com esse fluxo, né, dos sentimentos. E isso é interessante porque tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que nós vamos falar sobre a manifestação da prosperidade. E até pouco tempo, antes de se descobrir que a neuroplasticidade, por exemplo, era possível, se acreditava que nós nascíamos com X neurônios e íamos perdendo esses neurônios. Eles iam morrendo e nós íamos se petrificando dentro dos próprios pensamentos, né? E com o advento da neuroplasticidade, com a revelação da neuroplasticidade, ficou mais claro, pelo menos cientificamente, de que as mudanças elas podem ser possíveis. Nós podemos criar novas conexões, nós podemos criar novas mentalidades, né? E isso ficou mais consolidado para as pessoas. E aqui no Ocidente, pelo menos, pelo menos no Brasil, na região aqui de onde nós falamos, que é o interior do Paraná, nós temos a mentalidade de que nós, quando falamos em universo, quando falamos em Deus, nós falamos em pedir as coisas, nós pedimos. E por trás do pedido tem uma vibração de escassez, um sentimento de escassez, né? E quando a gente fala de mentalidade, de manifestação, nós falamos em emanar, né? Que é o contrário de pedir, né? Você toma o que é seu, você emana. Essa mentalidade ela é crucial para a manifestação, não é isso, Lucas? Com certeza, né? Com certeza. É um conjunto de ferramentas, né? Como você falou aí da neuroplasticidade, né? Não só da neuroplasticidade, mas da neurogênese também, né? Da criação de novos neurônios, porque enquanto alguns vão morrendo, outros vão nascendo também, e a gente precisa de manter essa produção ativa, de realmente otimizá-la. E é muito importante encontrarmos congruência no sentir, não só naquilo que nós queremos objetivamente, mas quando colocamos uma coerência da mente com o coração, né? Como eu tenho dito, né, de um novo termo que tem surgido aí nos estudos, né, do Joe Dispenza, do Greg Braden, né, que é o
o Heart and Brain Coherence, né, que é essa correlação entre a mente e o coração. Quando você está em coerência cardíaca, né, o impulso eletromagnético do coração ele é muito mais forte que o impulso do cérebro, né? Mas quando você une o cérebro com o coração, não só você vai ter benefícios para o seu corpo todo, porque o coração não é só um órgão que bombeia sangue, mas que emana impulsos eletromagnéticos, mas também você vai ter uma capacidade de cocriação maior, porque realmente tem uma coisa que é unânime entre todos aqueles que ensinam sobre cocriação, poder da visualização, é o sentir, né? A chave está no sentir, o segredo está no sentir, não está em só você imaginar. A imaginação sem sentimento, ela é só um pensamento, então eu preciso fundir aquilo que eu quero com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu sinto, e ter aquilo já como real no meu coração. Isso vai fazer toda a diferença, porque todo o seu sistema, mente e corpo, vão acreditar que aquilo que você quer já é real, já está acontecendo, e essa, para mim, é a maior prova de fé que uma pessoa pode ter. Ela já ser grata por uma coisa que ela nem recebeu ainda, tamanha a certeza que ela já tem aquilo. Interessante. E isso eu acho que se tornou mais popular, né? Essa postura, essa atitude com o The Secret, né? O Segredo, com Quem Somos Nós, né? Todos os profissionais, o próprio Joe Dispenza, o Greg Braden, né? O Bruce Lipton, que você também cita bastante, citou inclusive no Paranormal Experience, né? Todos eles difundindo essa nova mentalidade, né? Pro mundo, para as pessoas, essa nova atitude interna, essa nova forma de se relacionar, né? Com a vida, com a existência, né? Nós temos o Hélio Couto também no Brasil, que talvez foi um dos principais difusores, e você falou muito bem, nos bastidores aqui, eu te agradecia pela sua participação no Paranormal Experience, foi uma participação brilhante, foi muito bacana te ver lá, fiquei muito feliz e te ver, você deu uma aula, uma palestra lá, relacionando todos esses temas, e eu sempre falo aqui do Hélio Couto, que ele foi um divisor de águas na minha vida também, né, em relação a essa visão de mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho só desse seu contato com ele, da ferramenta da ressonância harmônica, que você disse que foi importante também na sua trajetória, né? Inclusive, quando a gente está falando aqui, está rodando minha ressonância aqui, que eu toco ela uma vez por dia e está aqui já. Bom, é muito doido, né? Você acreditar que é possível comportar a onda daquilo que você quer em um arquivo, né? A gente faz isso com música, a gente faz isso com mensagens, com e-mail, mas você fala assim, nossa, mas é possível uma habilidade, uma consciência, né? Então, eu confesso que, quando eu comecei a estudar a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu fiz o primeiro pedido e, na época, chegava um CD. Era um CDzão que vinha, assim, escrito de caneta mesmo, assim. Escrito a caneta, a data que você estava pedindo. E eu meio que sem acreditar naquilo, porque eu falei, eu não tenho nada a perder. Eu estava muito mal financeiramente na época. Eu já não tinha mais gagueira, já trabalhava, já era adulto, né? Mas financeiramente estava muito mal e eu precisava resolver isso. E quando eu pus o CD e toquei play a primeira vez, eu lembro do meu cabelo arrepiar, assim, arrepiou, cara. Eu fiquei muito nervoso no dia, como se eu tivesse, assim, uma irritabilidade de estar vivendo aquela situação. E bem que ele falava, poderia ter catarse, né? Então, como se eu não aceitasse aquela situação. Mas a cada dia que foi passando, a onda foi se acalmando, parece, dentro de mim, e as coisas começaram a desenrolar. E aí foi aí que eu decidi ser professor de hipnose. E em um ano, eu já era o professor que mais formava alunos do Brasil na área da hipnose. E eu lembro que eu pedi, na primeira onda, a consciência da hipnose e dos grandes mestres da hipnose. Legal. Que já existiram e que ainda iriam existir, porque não tem passado, presente e futuro. Né? E eu comecei a fazer o negócio e, assim, onde que eu aprendi isso? Né? Tá, depois eu fui fazer alguns cursos, mas, de verdade, quem conhece meus métodos fala assim, não, ele não é um método próprio, eu não fico fazendo igual com quem eu aprendi. Então, eu desenvolvi realmente algo que veio de mim, mas que a onda ajudou, eu acredito,
me trouxe essas habilidades, ou me relembrou essas habilidades que eu talvez já tivesse. Eu comecei a assistir o Hélio Couto em 2011, 2010, e aí apresentei para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para minha esposa, toda a minha família hoje conhece e acompanha, né, o professor Hélio, principalmente naquela época ele fazia muitas palestras. Me arrependo de não ter ido lá no espaço dele enquanto ele dava palestras ainda, porque hoje ele não vai em lugar nenhum, né? Assim, você não vê ele no podcast, em palestra, tem muito convite, mas ele não vai em lugar nenhum. Não aceito nenhum. Cheguei a conversar com ele por e-mail algumas vezes. Eu também. Ele me respondeu algumas vezes. E sei que ele sabe do meu trabalho, até porque a moça que trabalha com ele, que é a Paty Paul, é hipnoterapeuta também, me segue, a gente conversa às vezes, então ela fala de mim pro professor. Sei que ele admira o meu trabalho, mas não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Porém, é como se ele fosse um pai para mim, assim, um carinho por ele, porque esses conceitos que pra gente hoje é até óbvio, ele foi um dos precursores ali, né? A falar de física quântica, né? A gente tem que honrar esses caras, sim, assim como eu honro muito o Laí Ribeiro, porque o Laí Ribeiro foi o cara que popularizou a PNL no Brasil, enquanto ninguém falava de PNL. Ele trouxe a PNL para o Brasil no início da década de 90 e falava de PNL, falava em entrevistas e tudo mais. Hoje ele fala mais de nutrição, mas na época era muita PNL, então aquilo já foi quebrando, né, os paradigmas, já foi entrando a programação ali na minha cabeça. Então, assim, eu não sabia nada, o que é um colapso da função de onda, o que é emaranhamento quântico. Então, foi tudo novidade para mim naquela época. Como uma descoberta do mundo novo. Caramba, então quer dizer que existe isso, quer dizer que nós estamos conectados, quer dizer que aquilo que eu fazia com Joseph Murphy, na verdade, tem coisa além daquilo, e a junção disso tudo. Então, tem como você pedir numa frequência a habilidade que você quer, o livro que você quer, porque eu tenho um livro partícula, mas eu também tenho o livro onda. Então, eu pirei com esse assunto na época. E assim, cara, eu conheço muita gente que conhece o Hélio Couto, mas que deu conta de assistir todas as palestras e ler todos os livros, você já diminui isso aí para menos de 1%. E eu acredito que eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho todos os livros dele, todos. Eu já vi todas as palestras, mais de 2, 3 vezes. Fiz todos os cursos. Então, até entrar por osmose aquilo que aquele homem falava, porque é igual ele falava, né? Ainda não entendeu, a ficha ainda não caiu. Então, por osmose, eu fui entendendo o que ele falava então, hoje, quando a gente estuda conteúdos aí do Joe Dispenza, que fala muito de quântica também, a gente compreende mais, porque a física quântica é uma coisa complicada, né, para o nosso paradigma, ainda mais nós que não somos físicos, né? Exato. Mas o Hélio desmistificou de uma maneira que trouxe a física para o dia a dia, né, para as relações, para prosperidade, saúde. E eu só lamento, assim, que os próprios físicos, em geral, não acreditam em física quântica, né? Isso é igual um psicólogo não acreditar em hipnoterapia, né? Justamente quem mais deveria falar, né, é quem mais não entende e que julga, né? Então eu gosto muito do Amit Goswami, eu gosto muito de todos esses caras aí que o Hélio cita. Foi um divisor de águas na minha vida. De vez em quando ainda assisto as palestras dele. Faça a ressonância. Enquanto existir esse negócio de ressonância, eu vou fazer. Porque é uma ferramenta maravilhosa e que as pessoas poderiam conhecer melhor se quebrassem os preconceitos. Nossa, você falou muita coisa e eu me vi muito, né, na sua história, porque também comigo foi muito semelhante. Foi nessa época, em 2011, 2012 também, que eu tive contato com ele. E eu lembro, assim, pra mim era muito absurdo as coisas que falavam. Não, esse cara tá louco. Só que ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mas ele é um homem sério, né? E ele tá falando de uma forma tão séria, como que ele pode tá viajando desse jeito, sendo dessa forma? Então isso era contraditório na minha mente. Isso me aguçava a querer ouvir mais e mais ele. Sabe de uma coisa, Júnior? Uma época eu fiz uma live até que eu falei assim, gente,
ou essa galera é tudo louca, ou eles estão muito certos. Exatamente. Porque se você pegar os grandes mestres da humanidade, todos eles falaram a mesma coisa com palavras diferentes, não é? Exatamente. Então, das duas, uma, ou é todo mundo esquizofrênico, maluco, exato, ou essa galera está muito certa e entendeu a coisa toda, por isso que o Hélio se irritava quando você não entendia, não caía a ficha do que ele estava falando. Porque para ele é muito óbvio aquilo que ele está falando. Mas para uma pessoa que está na Matrix imersa, aquilo ali é grego. Como assim? O observador escolhe a realidade. Tipo, isso deveria ser óbvio. Mas não é óbvio. Porque é como o Albert Einstein fala, né? A Matrix é muito convincente, né? A realidade, na verdade, ele nem usava o termo Matrix, ele falava assim, a realidade, embora não exista, porque não é aquilo que a gente vê, não é a realidade, ela é muito persistente. Ela insiste em ser persistente. Porque é muito comum, é muito fácil ver a separação, é muito fácil ver a falta do dinheiro, é muito fácil ver a briga, a discussão. Agora, desacreditar nisso é muito difícil, porque essa realidade ela é muito persistente. Então, a gente acaba sendo seduzido pela falta, pela carência, né? Até porque essa realidade ela é alimentada pela combinação de várias mentes, né? A gente alimenta essa realidade ainda pelo paradigma que a maioria de nós vivemos, né? Que é o paradigma da escassez, como a gente falou. E isso que era difícil de entender. Então, eu falava assim, não, mas eu vou continuar assistindo. Então, eu ia dormir ouvindo o Hélio Couto, ouvindo as reprogramações que ele tinha, as palestras. Eu já assisti várias vezes as palestras dele, e é interessante que cada vez que você assiste, né? Você tem novas percepções, você tem novos insights. Até achei a frase aqui do Einstein, ó, a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. Legal. Então, assim, tudo isso, e eu também li os livros, né? Mentes informadas, negócios informados, e foi assim, foi a cada ferramenta que eu fazia, cada vez que eu também fazia a ressonância, eu fiz 3 ressonâncias até agora, vou entrar na 4ª onda agora, mas para mim era muito difícil também quebrar esses paradigmas, sempre foi assim, porque eu trazia para a mente racional e eu falava, não, mas não deve ser isso, não é possível que seja assim. Então, a gente percebe que o mais difícil nessa parte da manifestação é quebrar os nossos próprios preconceitos, os nossos próprios paradigmas, vencer a nós mesmos, né, os nossos próprios condicionamentos, né? Então, essa questão de paradigma, de mentalidade, ela tem tudo a ver com vencer os nossos próprios condicionamentos internos, né? Quando a gente fala de sentimento, a nossa sociedade não valoriza sentimentos, a gente não costuma valorizar. Então, a gente está, igual nós falamos, nós estamos fazendo um curso juntos de neurociência, e eu pensei que o pensamento das neurociências estivesse mais aberto em relação a isso depois de tanto tempo, depois de tanta divulgação, e eu vi que vai fechado. E eu vi que não tem, ninguém nem cita esse tipo de paradigma e nem parece que nem vai caminhar para esse rumo. Então a gente fica aqui, né, falando para o público em geral, a gente vai... Mas aí depende do neurocientista, né? Por exemplo, eu estudei também com o Dr. Sérgio, né? Eu gosto muito, gostaria muito de conversar com ele também aqui no programa, Sérgio Felipe. Depois que eu fiz a pós-graduação na PUC, eu fiz com ele neurociência e espiritualidade, se não me engano foi 2 anos de especialização, e agora eu estou numa nova dele também. Então, assim, ali é o modelo que eu quero seguir, é o cara que ele funde, para ele não faz sentido ciência sem espiritualidade. Sim. Aliás, a ciência é como se fosse, assim, uma parte da espiritualidade também. Isso. Porque, na verdade, o que é a física clássica, se não uma variação da própria quântica? Porque, em suma, só existe quântica. A clássica, ela foi feita para a gente estar aqui nesse game. Isso. Mas por detrás disso é tudo quântico, né? Perfeito. Então, só que, infelizmente, assim, tem gente que não pode nem ouvir esse termo, não pode nem ouvir. Quântico é igual coach, né? Para eles. Então... não pode nem falar, não quer nem ouvir, mas também não conhece. A pessoa que te critica também não conhece. Então, é uma pena,
mas cientistas como o Dr. Sérgio, como o Dr. Bruce Lipton, como o Dr. Joe Dispenza, como o Hélio Couto, são pessoas que você olha e fala assim, não, nem tudo está perdido. Então, o paradigma materialista cartesiano é uma face, vai continuar, mas estão se levantando pessoas para mostrar assim, peraí, o místico é místico até ele ser desmistificado. Vamos entender como é que funciona. Então, o Dr. Sérgio, o que ele faz? Ele estuda como é que funciona a mediunidade. O que acontece lá na pineal da pessoa quando ela está nesse estado? Como é que funciona um estado alterado de consciência induzido por ayahuasca, que você está estudando, né? O trabalho da psilocibina. Uhum. Como funciona a DMT, dimetiltriptamina, ou seja, todo esse estudo, eu sempre tenho um movimento também de resgate aí, porque você mesmo que estuda aí os psicodélicos, né, você sabe que houve um crescimento muito grande ali nos anos 50, 60, e aí no momento da contracultura ali, então, houve uma proibição muito grande ali pelo Nixon na época, por conta do Woodstock, o negócio bagunçou, e houve uma proibição e ficou parado cientificamente isso por décadas, e retomou recentemente agora pesquisas sobre isso, e todas muito promissoras. Sim. Todos falando bem, não falando mal, não é? Inclusive, a gente vai entrevistar um médico, que é o Wilson Gonzaga, que ele fala sobre os psicodélicos, né, no tratamento de problemas mentais, fala sobre a psilocibina, sobre a ayahuasca. Então, assim, hoje a gente tem essa possibilidade, né, de conversar com profissionais que tem esse impulso, né, de expandir um pouco mais a consciência. Você falou sobre o próprio Dr. Sérgio, eu queria até convidá-lo para participar aqui, porque eu quero muito conversar sobre a pineal. Ele foi talvez um dos pesquisadores do mundo, né, que mais se aprofundou no estudo da pineal, descobriu os microcristais de apatita, né, difunde muito esses conhecimentos, essa fusão entre espiritualidade e neurociências, né? E é alguém que eu gostaria de trazer aqui também, e é interessante porque ele também teve as próprias vivências, né? Isso é muito importante. O Hélio Couto falou e fala muito sobre isso. Houve um momento que ele tinha estudado tanto e ele pegou todos os livros e jogou no lixo. Falou, vou jogar tudo no lixo e vou vivenciar, eu quero experienciar, ver se isso que eu estou estudando, que eu estou lendo é real, né? E as experiências confirmaram para ele que aquilo que ele estava estudando era real. Então isso é muito importante, né? Essa entrega para a experiência, né, o Lucas, que é essa abertura para o sentimento, né? Senão você vira um teórico apenas e colocar à prova aquilo, né? Então, o pessoal que não acredita, né, faz a experiência. Isso. Você não precisa acreditar no que a gente está falando, mas faz a experiência, conheça, né? Vai lá ver como é que funciona. As pessoas estão muito cheias de opiniões. Exatamente. E às vezes a gente tem que levantar questões, levantar dúvidas. Porque a gente também está aqui aprendendo, né? Exatamente, é isso. E faz parte, né, do nosso processo de aprendizagem as vivências. E já falando isso, a própria programação neurolinguística, ela fala muito dessa parte da vivência, né, dessa atitude interna, né? Como a primeira barreira, eu acredito, que a gente precisa vencer é perceber que nós temos condicionamentos, que nós temos limitações internas impostas muitas vezes por nós mesmos, e quebrar essas limitações é expandir as nossas possibilidades, não é isso? Exato, tem até um pressuposto da PNL que diz assim, se quiser compreender, haja. Ou seja, realmente a ação é muito importante, colocar em prática, testar. Você só vai compreender a experiência quando você testa ela, né? Se quiser compreender, haja, no sentido de que a compreensão ela vem na ação. A ação vai nos trazer um feedback e vai nos mostrar o caminho. Por isso que a gente fala que, embora a PNL não seja, em suma, ciência, não é a proposta da PNL, porque ela é o estudo da subjetividade humana, ela é a aplicação da ciência, porque a ciência ela vai trabalhando estratégias, ela vai trabalhando o método de tentativa e erro, né? Uhum. E a PNL também, que é o TOTS, né? Que é o modelo testar, operar, até funcionar. Tem uma definição da PNL que fala que PNL é tudo aquilo que funciona. Quem fala isso é o Robert Dilts, ou seja,
Se a PNL é tudo aquilo que funciona, quer dizer que aquilo que é científico é PNL também. Uhum. Ou seja, então, é um outro paradigma que traz aí. Eu vejo muita gente falar que a PNL é pseudociência. Só que, na verdade, a PNL nunca se propôs a ser ciência. Ela se propôs a modelar pessoas de sucesso e entender o padrão dessas pessoas. Que a gente percebe que, em suma, a aplicação das ciências, quando funciona, sempre tem PNL envolvida. Já falando isso, Lucas, é importante que o nosso público aqui ele é variado. Tem gente que tem familiaridade com o tema e tem gente que não. Então, antes da gente ingressar, né, nos pressupostos, né, nessa visão da PNL, o que é a PNL? Você que dá um curso brilhante sobre PNL, tem um livro que você disse que é um curso, né, escrito ali de PNL. O que é a programação neurolinguística para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar o termo, ou já ouviu falar sobre o termo, mas não sabe o que é? Bom, a PNL tem várias definições, né? Eu gosto muito da definição que PNL é o manual da mente, né? Ou seja, ela se propõe a ser um manual na medida que ela traz uma série de ferramentas para você organizar sua mente, organizar seus pensamentos, sentimentos, alinhar seu corpo, sua fisiologia com a sua mente, estratégias de mudança, de melhorias, de mudança de significados e tudo mais. Eu gosto muito de uma definição também que fala que a PNL é a habilidade de aprender habilidades. Como ela surgiu da modelagem da experiência humana, né, das pessoas excelentes, e ela estuda as pessoas de sucesso, as pessoas excelentes, encontra padrões nisso, e ela é uma ferramenta que aprende a aprender. Então, quando eu aprendo a aprender, eu tenho uma habilidade mestra. Então, a PNL é uma habilidade mestra. Eu falo assim, se você, tiver dinheiro para só um curso no momento, faz o de PNL. Porque com o de PNL, você se torna autodidata para aprender qualquer outro curso. Uhum. Porque você aprende a como modelar. E aí você consegue modelar pessoas, livros, numa entrevista você consegue modelar, você consegue captar padrões que você não seria possível captar se você não tivesse as estratégias da neurolinguística. Tem pessoas que até modelam intuitivamente, porque são boas de comunicação, são boas de observação, mas quando você aprende tecnicamente a arte da modelagem, você passa a fazer isso de maneira muito mais consciente. Uhum. Show, muito bom. E já falando sobre isso, então, Lucas, vamos passar pelo... A PNL ela tem os pressupostos, né? A gente sabe que vai se modificando ao longo do tempo, né? Vão se criando novos pressupostos, mas tem aqueles que são pétreos, né? Aqueles que são a base da PNL, que são os principais pressupostos, os iniciais, né? A gente consegue falar um pouquinho sobre cada um deles e explicar? Com certeza. Bom, o mais famoso de todos é o mapa, não é o território, que é no sentido de que aquilo que eu tenho de crenças e significados na minha mente é só o meu mapa, não é o território. A gente nunca tem o território. Vamos colocar assim que o território é Deus, é tudo. A gente tem mapas sobre ele, mas nós não temos o mapa completo, nós somos apenas uma parte. Quando eu entendo que o mapa não é o território, eu não fico brigando pelo outro por opinião, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma crença. Onde vai a atenção, vai a energia, também é outro pressuposto, né? Aquilo que você foca, cresce. Se você foca no problema, o problema se expande e fica grande. Se você foca na solução, a solução fica grande. Ou seja, no que você quer focar, no que você quer que vai a sua energia. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando a gente entende que todo comportamento tem uma intenção positiva, a gente percebe que tudo que o ser humano faz é para ter algum ganho. E aí você não julga a pessoa pelo comportamento que ela fez, mas sim pela intenção que ela teve. E geralmente a gente faz o que faz para ter segurança, para ter liberdade, para ter algum nível de realização em algum nível. Uhum. Então, tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Deixa eu trazer mais um aqui. Todo comportamento é útil em algum contexto. Tudo aquilo que a gente
faz ter uma utilidade, mas pode não ter em outro lugar. Por exemplo, pode ser muito útil eu tocar bateria, mas não útil se eu tocar bateria meia-noite no apartamento da minha casa, por exemplo. Uhum. Né? Ou seja, é sobre isso, né? É sobre esses pressupostos. Tem um também que eu gosto muito, que é assim, todos os recursos já estão dentro de nós. Legal. E os que nós achamos que não estão, nós podemos criá-los com os que nós já temos. Ou seja, está tudo dentro da gente. Até aquilo que a gente acha que não está dentro de nós, com o que já está dentro de nós, a gente consegue chegar naquilo que a gente acha que não tem. Uhum. Né? Então, até quando você lê um livro que você fala, nossa, poxa, isso aqui eu não sabia. Mas, na verdade, já estava dentro de você o princípio daquilo. É como um relembrar, é como se o seu espírito já soubesse aquilo. Não sei se você tem essa mesma... Sim, até porque... sensação. Até nisso entra a física quântica, né? Porque tudo já existe na física quântica, né? Tudo são probabilidades e possibilidades, né? Então, tudo já existe. E se existe em algum lugar, como nós somos um pedacinho, uma centelha do todo, né? Um fractal, tudo existe dentro de nós também, em possibilidade, né? E daí a gente vai manifestando de acordo com as nossas probabilidades, com as nossas habilidades, né? Com os nossos condicionamentos e etc. Então é isso, esses recursos estão nas profundezas do nosso ser e é muito importante também essa percepção. Por quê? Porque a nossa mente, por mais que, por exemplo, a psicanálise, você é doutor em psicanálise, né? Eu também sou psicanalista, por mais que tenha uma história longa aí já no mundo, né? Pouca gente tenha consciência de que a nossa mente, o que a gente chama de mente, né? De mente consciente, ela é 15%, 12% só. Nós temos um reservatório enorme de inconsciente, nós temos um reservatório maior ainda de inconsciente coletivo, então cada vez mais profundo, né? E esses recursos, eles muitas vezes estão ali, né? Nesses reservatórios ou nas nossas profundezas e a gente nem sabe dessa existência, né? E a nossa atitude é sempre para fora, quando muitas vezes nós, tendo atitudes internas, nós conseguiríamos, né, desenvolver esses recursos, acessar, né, esses recursos. É isso, né? E daí também tem um pressuposto que eu gosto bastante, que é o não existe fracasso, né? Só existe feedback. Isso. Né? Também tem isso, né? Que nós costumamos muitas vezes, num deslize ou não obtendo o resultado que nós almejamos ou desejamos, desistir achando que fracassamos, mas quando você tem essa atitude de entender que às vezes aquele deslize ele serviu para te mostrar como não fazer aquilo, né? Como Thomas Edison falava, né? Eu aprendi 100 vezes a como não fazer uma lâmpada, né? E até chegar no projeto, isso é muito importante também, né? Muito interessante, porque fala tudo da atitude interna, né? Dessa conexão que você disse entre os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos, né? O mapa, para mim, pelo menos, na minha visão, é sempre assim: você tem os sentimentos que manifestam, né? Você tem os pensamentos que organizam e essa conexão entre a manifestação e a organização é o que vai gerar os comportamentos, né? Para você atingir os objetivos. Não sei se é assim também que você pensa. Na PNL a gente fala que as nossas crenças, né, são resultados das nossas experiências, que aí vai justificar um outro pressuposto, que é nós respondemos às nossas experiências e não à realidade em si. Então, toda vez que a gente tem uma crença limitadora, né, quando a pessoa fala assim, o homem não presta, ou, todo político é corrupto, ou, se ficou rico é porque fez uma falcatrua, sabe? Na verdade, a gente provavelmente está respondendo a uma experiência nossa, né? Quando a gente julga, quando a gente faz uma execução perdida, que é o termo científico para isso. Eu estou falando mais sobre mim, né? Eu estou respondendo sobre mim. Não vou montar um negócio, porque montar um negócio é fria. Provavelmente teve um negócio que não deu certo na sua cabeça e aí você está generalizando essa realidade, mas na verdade ela não é o território, ela é só o mapa. Só o mapa.
Exatamente. E das pessoas que eu conheço, que eu já convivi, você é meu professor também, né? De hipnose, de PNL, né? Você é uma das pessoas que mais manifesta aquilo que você ensina, né? É até interessante porque nos seus cursos você sempre diz que você escolhe a cidade e abre o curso lá, compra passagem, né? Para ir sem ter nada seguro, sem nem ter nenhum aluno a princípio, né? Você mentaliza, Sim. agradece por aquilo e vai. Então, esse é um exemplo grande de manifestação, né? Lucas? É assim? Sim, Ainda até hoje é assim? exato. Até hoje é assim. Até hoje é assim. É claro que hoje está um pouco mais fácil, porque eu estou Aham, mais conhecido do que quando aham, eu comecei, né? uhum. Mas ainda assim é desafiador. Eu vou para regiões do Brasil, às vezes, que, por exemplo, eu vou para Maringá e ano que vem. Que é bem Já pertinho está da com quase gente. 30 alunos, cara. E assim, eu anunciei esses dias. E, e quando a gente vai anunciar, vem aquele medinho, né? No sentido de, nossa, mas, poxa, eu nunca fiz curso lá, será que vai virar? Mas eu lanço, cara, eu acredito, eu semeio. Legal. Assim como eu já fui para cidades mais longínquas ainda, lá no norte do país e várias outras regiões, quando eu boto na minha cabeça que vai acontecer, que vai virar, é porque eu já visualizei aquela turma, eu já acreditei naquilo, eu já coloquei na minha cabeça que vai rolar e vai rolar. Uhum. Isso é um exemplo que eu sempre falo, eu sempre digo, né, para as pessoas, eu te uso de exemplo, que é esse, é um grande exemplo de manifestação, né? Aqui para o podcast também, eu comecei a aplicar isso, né? Falei, ó, vou convidar o Lucas e vai ser tal dia, né? Então a agenda eu vou montando já 2 meses antes e sempre cada vez mais forte o sentimento e cada vez mais vai dando certo. Isso Isso. E aí a importância de pôr data, né, Júnior? Porque isso, assim, senão não existe. Se exatamente. estivesse esperando alguém me chamar até hoje para eu poder dar aula, Isso. Que é né? uma ilusão, Então, né? Que a gente tem muitas é. vezes, né? Então você pôs uma data, mesmo que não seja como você planejou, você foi lá, você pôs a bandeira. Com o Isso. meu primeiro curso, eu tive 8 alunos, né? E foi assim, eu comecei, eu marquei o evento, eu fiz o evento, não importa se teve 100 pessoas ou se foi 8 pessoas, eu fiz aquilo, me propus a fazer aquilo, me propus a fazer uma live, não importa quantas pessoas vão ter, mas eu vou fazer a live, é tal dia, tal hora. Uhum. Quando você faz isso, a própria inteligência que habita no universo vê que você não está de brincadeira, Isso. vê que você realmente sabe o que quer, Uhum. você programa as coisas e faz acontecer. É isso aí. A gente toma, né? E manifesta mesmo. E você, falando em manifestar, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque, assim, todo final de ano, né? A gente tem aqueles desejos de, o ano que vem vai ser melhor, né? O ano que vem a minha vida vai mudar, o ano que vem eu vou começar a fazer academia, eu vou mudar, vou ganhar mais dinheiro, eu vou mudar de emprego, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Sempre tem essa expectativa, né? Que isso já vem desde os primórdios da humanidade, né? Que é o ano o final do ano é o momento de repensar a colheita pro ano que vem, né? Mas a gente sempre se perde, né, nessa mentalidade de o ano que vem as coisas vão mudar. Por quê? Porque a gente espera que alguma coisa aconteça, né? Tá até dentro desse contexto que nós estamos conversando. Se você tivesse esperado alguém te chamar para dar curso, alguma empresa, falar, não, vou fazer um curso pro Lucas, vou convidá-lo, talvez você não tivesse saído do lugar, né? Mas você manifestou, você se propôs a fazer aquilo. Você sentiu, você pensou e principalmente você agiu, né? Até na PNL tem, né, as porcentagens, né, do que é planejamento, o que é ação e etc. Então, isso é muito importante na questão da prosperidade, né? Até para manifestar alguma coisa diferente, nós precisamos do quê? De ação, né? Não só pensar, mas nós precisamos sentir e nós precisamos agir em relação a isso, né? É verdade. Precisamos de visualizar, sentir e agir, que é até o título do meu livro. A gente visualiza, escolhe aquilo que a gente quer, a gente sente como real, porque senão também não cria frequência, né? Uhum. E depois a gente cria um plano de ação, né? Que, na minha opinião, é preciso ter, porque quando surgiu o filme O Segredo, foi muito legal, mas só que eles não falaram muito da questão do fazer, do pôr a mão Isso. na massa. Então, muita gente ficou lá assim, eu vou ficar aqui esperando, O carro. sentindo, visualizando, e nada acontecia. Então,
Você precisa mover, que seja ir lá assinar o contrato, que seja ir lá apertar a mão da pessoa, que seja, sabe, Aham. tomar uma decisão, né? Sim. E a ação, né? No segredo ficou meio que como se fosse um pensamento mágico, né? Eu pensei, vai acontecer, né? Então tem aquela questão da vida, do universo, de Deus, ele se movimentar para que aquilo aconteça, mas você também tem que ter o seu movimento para encontrar com aquilo, né? Para ter também um sabor de conquista, senão a gente não é conquistar nada, não é sentir que conquista nada, né? Parece que a gente é ganhar tudo. É até uma atitude meio infantil, né? Querer ganhar tudo sem conquistar, né? Sem Só ganhar, né? Sem manifestar. Eu até acho que é possível algumas coisas você manifestar, Sim. sabe? Sem necessariamente ter o esforço de ir lá. Mas a maioria você vai ter que botar a mão mesmo. Sim. Você tem... Assim, não sei que seja uma pessoa já iluminada, né? Igual completamente iluminada, que é como o Hélio fala, pensou, criou, né? Isso. Mas, de toda maneira, talvez diminua o seu esforço, mas você vai ter que fazer. Então, assim, talvez eu não vou ter que ir lá sentar um piso no chão, limpar um lugar, mas talvez vai ser assim, não, eu aceito. Onde que eu assino? Isso já foi agir. Uhum. Eu penso que o agir vai estar talvez mais simples, mas ele vai estar ligado no processo de cocriação, sem dúvida, ele faz parte do processo. E você falou do seu livro aí, né? Pensar, Sentir e Agir. Você tem eu dei uma conferida, você tem um box, né, de prosperidade e manifestação de riqueza, né? Que são três livros. O Pensar, Sentir e Agir, né, o Afortunadamente, né? O Visualizar, Sentir e Agir. Visualizar, Sentir e Agir. Afortunadamente. E tem o Arquétipos na Prática. Arquétipos na Prática, né? Até aqui. E aí... Legal. É um box onde é mais ou menos um tema correlato, vamos dizer assim. É um tema que você tem o que você precisa ali. Você tem o Afortunadamente, onde eu falo sobre crenças financeiras. Você tem o Arquétipos, que vai falar das simbologias, que vai falar do mundo simbólico, do mundo subliminar. E você tem o Visualizar, Sentir e Agir, que vai trazer mais estratégias e técnicas de visualização também. Falando dessa questão de limpeza, né? Porque quando a gente fala de sentimento, nós precisamos primeiro limpar aquelas crenças antigas, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, por exemplo, de construir novos caminhos neurais, nós falamos também que os antigos caminhos, eles não vão deixar de existir, né? A gente vai só pavimentar uma nova rota, uma nova estrada mental. Sim. Então, as limpezas, elas são importantes. Identificar, por exemplo, sombras, identificar, né, os nossos sabotadores. Nesse livro, Afortunadamente, né, que você fala basicamente de crenças limitantes também em relação a riqueza e etc. O que você aborda, assim, de uma forma mais sintética para a gente... Falando do Arquétipos? Um Afortunadamente... Afortunadamente. Bom, o Afortunadamente, eu trago pressupostos também da riqueza, né? Onde eu fiz uma modelagem das pessoas prósperas, qual é o programa que roda na mente delas. Fiz uma modelagem com a PNL, eu apresento isso nesse livro. E eu discuto ali as principais crenças financeiras que eu escuto dos meus alunos, assim, que vêm fazer, às vezes, o curso de hipnose e soltam uma crença financeira muito ruim, assim. Uhum. E aí, minha ideia foi quebrar essas crenças, né? Vou dar um exemplo. Para que acumular bem se todo mundo vai morrer e caixão não tem gaveta, sabe? Sim. Isso é muito limitante, porque assim, não é porque eu sei que eu vou morrer um dia que eu tenho que viver em trapos aqui. Então, eu quero ter uma vida confortável, eu quero prosperar enquanto vida eu tiver. Então, eu venho quebrando várias crenças ao longo desse livro, no desenvolver dele, porque eu percebo que não tem como você prosperar se você tiver crenças limitantes financeiras. Precisa cancelar elas. Sim. E nos arquétipos, você fala basicamente sobre o que, Lucas? Os arquétipos eu falo sobre os símbolos que influenciam o mundo, o poder dos símbolos. Não é um livro assim, qual é o melhor arquétipo para tal coisa, mas é um livro para você entender assim, que arquétipo você está vivendo.
Uhum. Porque todos nós transmitimos algum arquétipo também. Então, quando eu descubro o arquétipo que eu estou vivendo, será que a imagem que eu estou transmitindo está sendo a que realmente eu sou? E eu ensino ali também a como você se proteger de mensagens subliminares, de padrões arquetípicos que têm o único interesse apenas de te vender, de te manipular, de te persuadir, né? Uhum. Então, a gente ensina sobre isso daí também no livro de arquétipos. É um livro onde eu fiz uma pesquisa, né, no trabalho do Jung, no próprio trabalho do Hélio Couto, que fala bastante sobre símbolos também, a importância arquetípica de tudo. Então, precisa ter um pensamento aberto, abstrato, para poder compreender o simbólico, o lúdico, mas que governa o mundo, que influencia as pessoas, que fazem as marcas valerem milhões ou bilhões, ou não valer nada. Uhum. Tem tudo a ver com a simbologia que a empresa está vivenciando, sobre qual arquétipo ela está vivendo. Muito legal. E no visualizar, sentir e agir, você traz um mapa de como manifestar as coisas, é isso? Aí eu ensino como especificamente visualizar. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo visualizar. Beleza, vamos ensinar a visualizar. Como especificamente sentir? Como é que é esse negócio de sentir? Eu, literalmente, pego na mão da pessoa e vou ensinar a fazer isso. Como agir? Aí eu trago planos de ação, metas, objetivos. Aí eu venho mais para o coaching mesmo, né? Uhum. Então, a junção disso tudo faz com que você atinja objetivos. Então, eu trago vários padrões de realização de sonhos que eu uso na minha vida e que podem ser utilizados desde um objetivo simples a um objetivo mais complexo. Sim. Você acha que a gente consegue fazer uma visualização dessa no final aqui do nosso programa hoje, para manifestar essa, já que o tema é prosperidade, para a gente manifestar? Com certeza. Com certeza. Então, antes disso, você se considera uma pessoa próspera, ô Lucas? Sim. O que? Eu me considero, até quando eu não tinha prosperidade financeira, eu já me considerava, porque eu já me sentia. Então, eu percebo que a prosperidade, ela não tem a ver necessariamente com o que você tem, mas com o estado de espírito. Assim como a pobreza é um estado de espírito. Certo? Uhum. Ela é um estado interno. Porque você vai ter ricos que quebraram, ficaram pobres, mas voltaram a ser ricos. 2, 3 vezes. Por quê? Eles não perderam o estado da prosperidade. Ter ou não dinheiro pode ser uma condição temporária. Sim. Mas o estado, ele é seu, ele é construído. Uhum. E o que você considera prosperidade, ô Lucas, na sua visão? Eu acho que prosperidade vai além do dinheiro. A prosperidade é tudo aquilo crescer, florescer, multiplicar. Prosperidade no casamento, quando você percebe que o casamento cresceu no sentido de comunhão, no sentido de parceria, de confiabilidade, né? Prosperidade quando você melhora a sua saúde. Tudo isso é prosperidade, é quando algo cresce, desenvolve-se. É que o termo prosperidade está muito ligado a finanças. Uhum. Mas, na verdade, é um tema abrangente, é um tema para tudo. Quando você faz um plantio no solo fértil e você tem uma colheita depois. Isso quer dizer que aquela plantação prosperou. Uhum. Então, prosperar é esse princípio do semear e do colher, do dar e do receber. De entrar em fase com esse fluxo. Eu penso que é nesse sentido. Fluência divina, como diz o Hélio Couto, né? Exatamente. É o tal do fluxo. No Paranormal Experience, você deu um relato que eu não tinha conhecimento, né? Que você tinha tido uma experiência, né? Com a ayahuasca, né? Com o DMT. E a partir dessa experiência você teve alguns insights, né? Importantíssimos para sua vida, para o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim também sobre como foi esse contato. Nós já tivemos aqui um episódio especial só sobre o ayahuasca, né?
com o Rogers. Quem quiser também pode clicar aí para assistir, tá muito legal, tem muita informação. Eu queria que você relatasse um pouco sobre essa experiência, como foi para você. Bom, a primeira vez que eu utilizei, né, foi em 2015, e é como se todas essas coisas que a gente estuda aí da física quântica, eu pudesse vivenciar aquilo, né? A não localidade, o não tempo, o não espaço, né? A sensação de que está tudo conectado, de que somos todos uma coisa só. Todas essas conclusões eu cheguei. E eu tive, em uma dessas experiências, uma espécie de download, onde os meus métodos, a pirâmide de Lucas Naves e os 4 passos da reprogramação mental, que é uma das bases do meu curso de hipnose, eu pedi para, quando eu estava na força, uma revelação, e essa revelação, ela veio para mim, ela baixou na minha cabeça, assim. Simplesmente baixou, escreveu na minha testa, assim. E eu agradeci, peguei, abri o olho e anotei no celular. E recebi, e super funciona. Então, assim, foi realmente algo que veio da força para mim. Assim, agora as experiências, elas são quase que incontáveis. É difícil descrever. É inefável, né? É muito... Minhas palavras seriam pobres para traduzir o quão sublime foi a experiência, né? E aí, de lá para cá, eu fiz algumas outras experiências, né? Com a psilocibina e com o DMT, especificamente. Eu já devo ter tido aí umas 15 experiências já com esses enteógenos, né? Uhum. E hoje é mais raro eu fazer, mas assim, 1 vez, 2 vezes por ano, eu faço uma autoterapia. Uhum. Eu faço mais como um resgate terapêutico para mim, como uma atualização dos pensamentos, dos meus sentimentos, e tem sido bom. E tem um espaço específico que você faz com algum profissional, ou é você em casa mesmo? No início eu fazia com quem me apresentou, que ele considera-se um xamã urbano, né, que ele é muito respeitado no meio do xamanismo, que é o Dr. Carlene Guimarães. Ele é farmacêutico, né, e aí ele conduziu as minhas primeiras sessões. Depois eu passei a fazer sozinho mesmo, com pleno domínio, assim. Já participei de rituais também, né, já participei de consagrações em locais mais ritualísticos, mas eu particularmente prefiro, para mim a minha ritualística é mental mesmo. Meu setting aqui é pessoal. Eu gosto de ter o meu espaço, meu canto, fazer isso sozinho. Mas eu recomendo que quem está começando, aliás, muito importante você ter alguém te acompanhando, até por questão de evitar qualquer contratempo. Uhum. Eu me lembro da minha primeira experiência, assim, demorou muito para eu quebrar o paradigma de experienciar mesmo, né? Tudo que eu tinha estudado com o Hélio Couto e física quântica, Amit Goswami, enfim, toda a estrutura que eu havia estudado, né, e eu tinha lido muito sobre também a ayahuasca, mas eu morria de medo. Falei, eu nunca tinha tido contato com nenhuma substância, com droga, com nada. Eu falei, não vou, né, vai que acontece alguma coisa, enfim. Mas eu fui assim morrendo de medo, e eu fui com uma atitude de pesquisador quando eu experienciei a ayahuasca. Eu realmente fui como pesquisador, e dentro da experiência eu estava ainda como pesquisador, como observador. E aquela experiência foi tão disruptiva, vieram tanto à tona essas informações que eu havia lido, por exemplo, que a consciência pensou, cria, então criava-se imagens a partir de uma outra consciência que não era a minha individual, que estava criando, e ela mostrando para mim que estava criando, e o que ela pensava criava, o que eu pensava criava. Então, assim, eu consegui, na prática, vivenciar ou absorver informações que eram todas as que tinham na teoria, mas eu nunca havia tido essa experiência. Então, foi uma experiência, uma experiência realmente inefável, porque até eu falando assim, só quem tem um referencial interno, né, consegue entender, mas assim, é muito profundo, né?
essa questão. E como eu disse, nós temos um episódio só falando sobre ayahuasca. Quem tiver interesse também pode assistir, é muito bacana, bastante revelador, com o Rogers. E agora, Lucas, a gente vai rumando pro final da nossa entrevista, né? A gente falou da ayahuasca e talvez uma das principais experiências é a dissociação que ela promove, né? A gente se dissocia do personagem Júnior, do personagem Lucas, né? E a gente volta, né, pro personagem mais total, mais conectado, né, mais incluso, né, no todo. E a gente vai fazer agora experiência que você faz muito no seu curso, que são experiências de dissociação, né? Então, nós falamos, né, da sua história, no nosso outro episódio do Jornada, né, nós trouxemos muito a sua história. Quem quiser acompanhar aí também tá lá, Jornada do Herói com Lucas Naves, é o episódio número 6, né, que nós contamos a história dele dentro da hipnose, e agora a gente vai voltar a fazer aquele retorno, aquele regresso para a sua infância. Ô Ronaldo, coloca aí pra gente, fazendo um favor, a fotinho do Lucas criança, e eu gostaria que você fizesse, né, esse regresso à sua infância, e olhando para essa criancinha que talvez não tivesse as perspectivas de vida que você atingiu hoje, né, como uma pessoa que se sente próspera, que tem, né, realizações, que está em pleno desenvolvimento. Eu queria que você olhasse para essa criança e o que você diria para ela. Pode colocar aí, Ronaldo. Oi. Isso. Olha o Luquinhas aí. O que você sente e enxerga quando vê essa criança aí, ô Lucas? Olha, eu enxergo uma curiosidade, né? Você vê no olhar uma curiosidade, uma inocência ao mesmo tempo, né? De quem está ali buscando compreender, buscando conhecer, né? E, nossa, é a cara do meu filho, Dom. Né? Meu filho é exatamente isso daqui. Xerox. Pintadinho igual aos Xerox, né? E nesse tempo eu ainda não diria nada, porque eu acho que essa criancinha aqui só merecia acolhimento, amor, carinho, né? Mas para ela um pouquinho mais velha, eu diria para ela não se desviar dos propósitos de Deus, que Deus tem propósito na vida dela, e diria que para ela estudar e descobrir sobre a mente. Eu começaria os estudos antes. Sabe? Começaria já criança a estudar, eu teria ganhado mais tempo ainda, e não teria perdido tempo com tanta coisa que eu perdi tempo na vida, né? Eu teria começado o propósito conhecido mais rápido. Muito bom. E agora, saindo dessa dissociação e desse regresso para a infância, a gente vai fazer uma ferramenta que você faz sempre também, que é a ponte ao futuro. A gente vai lá para o futuro, o Lucas lá da frente. Quando você entra em contato com esse senhor aí, o que você vê, como você imagina que estará a sua vida, o que você já vai ter tido de realizações? O que isso te traz de sentimento e de pensamentos, Lucas? Olha, isso traz para mim o sentimento de que já passou o filme quase que todo, né? Restam poucas coisas para acertar, para fazer, e ver a minha família prosperando, crescendo, os meus filhos, né, prósperos, casados, saudáveis, com os filhos deles, que serão meus netos. Eu vejo a minha família unida e feliz, né? É isso que eu vejo. E olhando para esse senhor aí, eu sinto que ele tem uma leveza, né? Que ele, a cara de quem fez o que tinha que fazer, assim, ó, de que, tive meus tropeços, passei por trancos e barrancos também, mas não perdi a alegria de viver e sou grato pela vida. Cumpriu a missão. Muito bom. Cumpriu a missão. E agora, Lucas, a gente faz essa dissociação também. Geralmente, quando é ao vivo aqui nos estúdios, a gente faz com espelho, mas como nós estamos online, eu vou colocar a sua foto e olhando, né, de fora, dissociado, o que você sente e vê quando você olha para... O que você sente e pensa quando você olha para essa foto aí, do Lucas Naves,
Eu vejo um jovem cheio de vida, cheio de sonhos, projetos, com muita coisa boa para doar, para abençoar, né? Com vontade de compartilhar, de ensinar, de abençoar. Está aberto às maravilhas da vida. Muito bom. Pode voltar para mim aqui, Ronaldo, fazendo um favor? Tirar as imagens para eu voltar a conversar com o Lucas. Depois você me manda essa foto idosa do aí. Idoso, mando sim. Vamos dar para minha mãe. Manda lá para ela. A cara de um tio meu. Geralmente o pessoal fala, eu preciso fazer botox, eu tô parecendo meu tio, eu tô parecendo meu avô. É muito interessante esse contato com a imagem. Ô Lucas, antes da gente fazer, né, o nosso processo de visualização, de manifestação da prosperidade, essa ferramenta que você vai conduzir aqui, antes disso, eu queria perguntar para você, você sentiu ou sofreu algum preconceito do pessoal da hipnose, do meio, quando você começou a se abrir mais e falar mais sobre a espiritualidade, a metafísica, etc., ou não? Olha, curioso, né, que quando eu surgi no meio da hipnose, eu sofri muito ataque, e eu nem falava de espiritualidade, somente porque eu trouxe uma abordagem diferente com a PNL e tal. E aí logo essa galera que já não me curtia, eu já me distanciei, então eu nunca mais tive notícia. Uhum. No início eu tinha uma preocupação que era minha, de assim, se eu falar de espiritualidade, uma certa vergonha, sabe? Uhum. Um medo. Eu sabia que eu ia falar em algum momento, mas eu queria ganhar mais espaço para poder ser ouvido. E eu acho que eu conquistei esse espaço, né? Poxa, eu viajei esse país várias vezes, eu formei milhares de pessoas, eu tenho um público fiel a mim. Então chegou um momento que eu falei, eu quero falar o que eu acredito e a hipnose, a PNL é apenas uma parte do Lucas, que é muito importante, mas falta outra parte. Então, eu tenho me permitido falar mais sobre aquilo que eu acredito, que eu vivencio. E, assim, sem ideia de agradar, sabe? Quem tá comigo tá, quem não tá, não tá, e tá tudo certo. A mensagem não é para todos. Pior erro é você tentar agradar a todos. Então, eu tenho a minha tribo, vamos dizer assim, que me curte, e sempre vai ter os que não me curtem. Os que não me curtem já não me curtiam, mesmo antes de eu falar disso. Agora, então, mas assim, eu tenho um resultado, eu sou congruente com aquilo que eu falo, que eu vivo, né? Você me conheceu pessoalmente aí, você sabe, eu sou a mesma pessoa. Sim. No palco, fora do palco, no WhatsApp, eu não tenho máscara, eu sou a mesma pessoa. Então, eu estou muito livre, estou numa fase, assim, muito livre de criação. Hoje eu tô focado em fazer o que eu tô a fim de fazer também. Porque, assim, possibilidade de lançar cursos, eu tenho várias, tenho muitos convites, muitas coisas. A pergunta que eu me faço hoje, assim, o que eu tô a fim de fazer também. Legal. Não só, não, faz isso aqui, grava isso aqui, que, grava um curso sobre relacionamentos, que isso aqui tá dando dinheiro. Mas eu quero gravar isso? Não tô a fim de gravar isso. O que eu tô a fim de gravar? O que eu tô a fim de fazer? Eu nunca fiquei fazendo vídeo para pegar hype, tipo assim, tá rolando um hype do momento, vamos gravar um vídeo e pegar esse hype. Eu sempre liguei a câmera e falei aquilo que eu acredito. Tanto que os vídeos são atemporais. Então, quando você desencana de ter que aprovar, é muito libertador. Quando você sabe quem você é, você não precisa dessa aprovação. Eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus valores. Então, eu aprendi também nem me vangloriar muito com um super elogio, e também a não ficar muito triste com uma super crítica. Porque ambos são extremos. Então, eu prefiro eu mesmo, né, perceber se eu estou no caminho certo. Às vezes eu pergunto à minha esposa, pergunto aos meus pais, que são vivos ainda também, quando eu preciso de uma orientação. Mas eu não estou aqui para aprovação das pessoas. Mesmo que se caísse as minhas vendas, as minhas projeções, nem que eu mexesse com outra coisa, mas pelo contrário, está aumentando. Porque eu percebi que o meu público, que eu achava que era cético,
é super espiritualizado. Então, quando eu começo a falar de espiritualidade, eu tenho um público muito feminino, né? Hoje. 80% do meu público é mulher. Nossa, que incrível, que bom que você está falando disso. Eu sempre sonhei em você falar isso. Legal. Ou seja, está dando muito certo. Então, vamos continuar. E eu quero agora fazer cursos e vídeos mais nessa linha mesmo, que é a linha que mais brilha os meus olhos, que é ciência e espiritualidade, conectar essas duas coisas. É legal que você fale isso, porque quando a gente conversou nos bastidores, eu te disse, quando eu te vi no Paranormal e foi uma live incrível, assim, eu me vi projetado em você, porque são conteúdos que eu sempre gostei também. Então você explicou, deu palestras e falou. Até o início da Jornada do Herói era mais para falar sobre isso, só que era um assunto que talvez não tivesse tão em voga ainda, né? Então a gente se pautava em outras vertentes, e aqui a gente está conseguindo colocar isso. Então te ver associando a neurociência, a metafísica, a física quântica, a espiritualidade, né? Trazendo essas informações, trazendo a público as suas próprias vivências, como eu te disse, né? Muita gente utiliza da ressonância harmônica e não fala, nunca falou, né? Muita gente já se utilizou da ayahuasca, né? Teve vivências com o DMT e nunca disse, nunca falou para ninguém. Você revelou aquilo, né? Sem máscara, sem medo. Ah, mas o cara é o terapeuta famoso e tá falando, não, você tá mostrando, né, que você buscou os seus recursos, né, que você teve também essas questões, e isso é muito importante, eu acredito. Isso te torna mais forte, né, e a nossa visão é de alguém mais forte. Então, acho que é isso que atrai também as pessoas, né, mais verdade, né, você tá transmitindo mais, né, aquilo que você é. Trabalhar com a verdade. E até dentro da psicologia analítica do Carl Jung, né, ele sempre diz que o processo de individuação ele acontece mais ou menos aos 40 anos, em que muitas vezes a gente pode não encontrar quem nós realmente somos, mas a gente vai deixando de ser aquilo que a gente não é, né, ao longo do caminho, né? E é bem isso que você falou, né? Às vezes no início, né, nas palestras, nos cursos, a gente quer falar o que todo mundo já está falando para ter uma aprovação, já saber que aquilo tem uma aprovação, mas ao longo do tempo a gente vai dando a nossa cara e aquilo que vai transformando aquele material em algo único, em algo nosso, né? Uma mensagem que só nós podemos transmitir, né? Cada um de nós, arquetipicamente, é uma mensagem ambulante, né? E cada um de nós só pode transmitir aquela mensagem que cabe a nós, né? Só nós podemos transmitir aquela mensagem. E falando isso, né, eu sempre pergunto e disse que todo mundo é uma mensagem. Que mensagem você acha que o Lucas Naves é, o que o Lucas é, o que você é, né, para o mundo? Que mensagem eu sou para o mundo? Olha, eu sou um ressignificador. Me defino assim. Mais do que um hipnólogo, um neurolinguista, eu sou um ressignificador, porque você pegar a essência dos meus vídeos, dos meus livros, o tempo todo eu estou buscando um novo ponto de vista, buscando você olhar de uma outra ótica, você ter uma outra perspectiva. Então, eu penso que a minha imagem, se tiver associada a isso, faz todo sentido. Tá valendo a pena. Muito bom. Lucas, agora a gente vai encerrar com a sua... com a visualização, com o nosso exercício de visualização aqui no final, mas antes disso eu queria te pedir licença só para eu falar dos nossos colaboradores, fazer os encerramentos aqui antes, né, e depois da visualização a gente volta, você fala também do que você quiser falar dos seus livros, dos seus cursos e etc, e a gente faz o encerramento, tá? Pessoal, enquanto o Lucas se prepara ali, eu queria falar para vocês sobre Júnior Nogueira, Inteligência Existencial, tá aparecendo aí no vídeo para vocês. Esse é o meu trabalho terapêutico em paralelo aqui com o programa. E eu falo justamente de inteligência existencial porque eu abordo esse nosso ser mais interno. Eu quero ajudar você a deixar de ser aquilo que você não é e a encontrar o caminho para ser aquilo que você realmente é. Essa vivência do self, né? Se tornar quem você realmente é, trazer essa mensagem que você é para o mundo. Então eu desenvolvo o meu trabalho terapêutico somando hipnose, constelação familiar, programação neurolinguística, diversos aspectos, neurociência, psicanálise, enfim, psicologia analítica. A gente trabalha agora com o tarô terapêutico também para justamente auxiliar
cada um de vocês nesse caminho ao encontro da realização pessoal que está nessa individuação, nesse encontro com o nosso eu mais profundo e essa manifestação, tá bom? Então tá aí no link da descrição, Júnior Nogueira, Inteligência Existencial. E falando de mim, eu tenho que falar também da Denise Cardoso, nutricionista. A Denise Cardoso, que trabalha com a nutrição do inconsciente, né? Ela fala sobre como o inconsciente influencia na nossa alimentação, nas nossas tomadas de decisões alimentares. Ela fala muito sobre isso, tem um livro, inclusive, falando sobre a nutrição do inconsciente, e ela trabalha há mais de 10 anos orientando, traçando cardápios, fazendo orientações nutricionais para você que quer emagrecer, que quer melhorar o seu condicionamento físico, aumentar a sua massa muscular ou melhorar a sua relação com a alimentação. A Denise é uma grande especialista nessas áreas, ela mescla também a nutrição ayurvédica, que fala dos doshas, que é uma das medicinas mais antigas que existe. Então, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Denise Cardoso, nutricionista, é só clicar aí no link que aparece na descrição desse vídeo, que você vai ter os acessos e as informações, tá bom? Dito isso, então, a gente volta aqui para o Lucas, a gente vai fazer agora em primeira mão aqui um processo de visualização, de sentimento, de mentalização, de manifestação da prosperidade. Então, com o grandioso Lucas Naves. Vamos lá, Lucas. Vamos lá. Pedir para que todos se ajeitem confortavelmente, tome uma respiração profunda, e vai se conectando mais e mais. Quanto mais profundamente você respira, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Vai soltando o seu corpo e vai aprofundando-se mais e mais. E agora, pense naquele seu objetivo que você tanto quer realizar. Visualize ele. E ao visualizá-lo, perceba se essa imagem que você visualiza, se ela é grande ou se ela é pequena, se ela é colorida, se ela é preta e branca, se você está dentro, se você está fora desta cena que você visualiza. Eu sugiro que você vai deixando essa visualização bem colorida, bem ampla, bem nítida. E em algum momento, eu farei uma contagem de 1 a 3, e somente no 3, mova-se para dentro deste filme, ampliando essas cenas e visualizando-se completamente associado a elas, aumentando o máximo possível os recursos visuais, auditivos e sinestésicos daquilo que você se propõe a ver. Associando. 1, 2, 3. Isso, muito bem. Veja aquilo que você pode ver. Ouça o que você pode ouvir. Sinta o que você pode sentir. E a partir de agora, busque sentir a emoção da realização. Como seria se você já tivesse realizado isso que você deseja? Coloque o máximo de detalhes que você puder colocar agora, se associando completamente a isso. E perceba que quando você se associa completamente e você já sente como real, a sua mente não distingue o real do imaginário. Afinal de contas, isso que estamos criando agora é a sua nova realidade. Já que você está associado e sentindo e vendo tudo isso, busque sentir agora um estado de profunda gratidão. Porque quando agradecemos aquilo que queremos, é a maior prova de fé que, na verdade, nós já temos aquilo.
E já não há mais separação entre o nosso objetivo e aquilo que nós somos. Agora que você está visualizando e sentindo tudo isso, transforme toda essa representação numa bola de luz e de energia que sobrevoa de frente o seu rosto. E essa bola de luz e de energia, você pode manipular ela e deixá-la bem compacta. E quando eu contar de 1 até 3 mais uma vez, você vai enviar essa luz para a inteligência infinita, abarcá-la. Como se você enviasse o seu desejo para a inteligência infinita que habita no mundo e no universo te ajudar a realizar tudo isso. Concentre a sua energia e agora 1, 2, 3, solte-a. Entregue-a à inteligência e à sabedoria, sabendo que a sabedoria que habita em você, e que habita no mundo, e que habita no universo, que está em todas as coisas, e que sabe a melhor maneira de trazer isso para você, move todas as possibilidades para esta realização. Você visualizou, você sentiu, você agradeceu e agora você soltou. E quando soltamos, não temos mais a preocupação. Sabemos que já fizemos a nossa escolha. Você já fez a sua escolha e, portanto, não há com que se preocupar agora. Apenas estar atento às sincronicidades que irão aparecer e tomar as atitudes certas em prol disso que você acaba de escolher. E mesmo quando você estiver distraído ou distraída, esta escolha que você tomou trabalhará a teu favor, utilizando todos os seus recursos interiores para realizar e manifestar no mundo prático o que você acaba de escolher. E está feito a partir de agora. Muito bem. Aos poucos eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. No 5 você vai abrir os olhos, se sentindo muito bem, bastante energia, disposição. 1, ouvindo a minha voz. 2, mexendo os dedos das mãos e dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos, com energia, disposição. 4 e 5, abrindo os olhos no seu tempo. Muito bem. Perfeito. Muito bom, hein? Muito isso. Bom. Bem profundo. Gostei muito, Lucas, da ferramenta. Gostei muito da vivência no final. Gostei muito da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também. Muito bom. Foi um prazer. Espero que o público tenha também curtido bastante, aproveitado. Uhum. E estamos juntos. Se você puder estar com a gente lá em Maringá, vai ser um prazer também. Vou fazer de tudo para ir sim. Eu acho que estarei. Já estou até visualizando aqui que estarei sim. A gente fazer. Maravilhoso. Ô Lucas, se alguém quiser te encontrar nas redes sociais, quer deixar os seus endereços? Sim, sim. Lá no Instagram você vai procurar por Lucas Naves Oficial. Já me segue lá. No YouTube, Lucas Naves Hipnose. Assim você fica acompanhando o meu conteúdo. Para informações sobre cursos online ou presenciais, acesse o meu site www.lucasnaves.com.br. Lá tem acesso aos meus livros e à minha agenda de cursos presenciais e aos meus treinamentos online também, para você que quer se aperfeiçoar mais e aprender mais. E mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer aí participar. Você envia os seus livros para todo o Brasil, Lucas? Envio para todo o Brasil, com frete grátis. Muito bom. Então, pessoal, quem quiser saber mais, são 6 livros que você já escreveu, né? 6 livros publicados,
Logo mais vai sair mais alguns do forno também, mas já temos 6 aí disponíveis para aquisição. Muito bom. Ronaldo, alguma coisa para encerrar? Não? Lucas, é isso então. Muito obrigado pela sua presença. Espero que talvez nessa sua vinda para Maringá a gente consiga fazer um ao vivo aqui, conversar mais um pouco, tá bom? Estarei lá no curso também, participando com você. Gente, é isso. Muito obrigado então. Seja próspero. Lembre-se sempre, conhece-te a ti. Assuma o controle. Tchau, tchau. Até mais.